Oi, pessoal, tudo bem? Vamos continuar os estudos de geografia, agora começando com a apostila 2, que vai falar sobre os povos e os espaços em que vivem. O que seria isso? O que será que as pessoas fazem? Que mudanças será que elas fazem nos lugares para elas poderem se adaptar, para elas poderem viver bem nos lugares? Olha só, aqui eu tenho uma foto de uma área que não foi mudada pelo ser humano, não foi modificada. Ela é uma paisagem bem natural, como a gente já viu. Aqui é uma casa na zona rural. Ela modificou pouca realidade. Ela construiu a casinha dela, construiu uma cerca, mas ela não saiu derrubando as árvores, não saiu colocando asfalto nesse lugar. Então, as mudanças que teve que ser feito nessa área foram bem pequenas, diferentes daqui. Olha só, que é uma grande cidade. Apesar de ter algumas árvores aqui, ter árvores aqui, dá para ver que muitas árvores foram derrubadas para construir esse tanto de prédio, para asfaltar essas ruas. Depende da necessidade das pessoas. Se é um lugar que vive muita gente, precisa fazer mudanças muito grandes. Agora, se é um lugar que vivem poucas pessoas, um lugar mais afastado do centro da cidade, realmente as mudanças não precisam ser tão grandes. Essa foto, por exemplo, é de uma grande cidade. A gente não vê nem árvores por aqui. Mas isso, gente, é porque nessa área, essa foi a necessidade. Precisou se construir muitos prédios. É uma área comercial, uma área que tem muitos escritórios, muita gente morando, muita gente trabalhando. Não tinha como eu manter tanta gente junta num lugar só sem fazer todas essas mudanças. Então, a gente não pode falar que uma pessoa está certa ou está errada. Ah, eles estão errados, eles não podiam ter feito isso nesse lugar, construir esse tanto de prédio. Ué, mas onde é que a gente ia morar? Então, a gente não pode falar que as pessoas estão certas ou erradas nesse tipo de situação, porque depende da necessidade delas, depende do que elas precisam. São muitas pessoas morando, eu preciso fazer muitos prédios, senão não cabe todo mundo ali. Agora, não tem tanta gente vivendo, é uma área mais afastada, são pessoas que têm atividades mais ligadas à agricultura, à plantação, à criação de animal, então realmente não tem necessidade de fazer grandes transformações. Mas tudo vai depender do que as pessoas precisam fazer naquela área, naquele momento. Por mais que a gente esteja acostumado em viver em cidades, a gente está acostumado com prédios, cinemas, shoppings, ruas asfaltadas, iluminação nas ruas, nem todas as pessoas vivem assim. Existem o que a gente chama de populações tradicionais. Olha só, as populações tradicionais, elas se desenvolvem em áreas naturais, geralmente no meio da natureza, e em não prejudicar o meio ambiente. Por exemplo, os índios. Os índios, eles não fazem a tribo deles no meio da floresta? Aqui, olha, são os caiçaras. Caiçaras são as pessoas que vivem na beira dos rios, olha, casinha de madeira, eles vivem do que eles conseguem tirar da natureza nessa região. A gente vai estudar várias populações tradicionais nessa apostila. Mas primeiro a gente tem que entender o que é uma população tradicional. Então, olha só, população tradicional são sociedades, pessoas que se desenvolvem em áreas naturais, no meio da floresta, no meio ambiente, e eles se comprometem em não estragar o meio ambiente. Eles se preocupam em manter o ambiente da melhor forma possível. Eles tentam conviver em harmonia com o meio ambiente. Eles usam sim, por exemplo, eles usam as frutas que tem nessa região, eles caçam os peixes que tem nessa região, mas é só para se alimentar. Eles não estão lá para tirar isso tudo e vender para outros lugares, é só para a própria sobrevivência. Então, quando eu falo de uma população tradicional, são pessoas que vivem no meio ambiente, no meio da natureza, com uma grande preocupação em não comprometer o meio ambiente. Isso tudo a gente chama de desenvolvimento sustentável, olha só. O desenvolvimento sustentável é um grupo de pessoas se desenvolvendo, ou seja, sobrevivendo, comendo, plantando ali, mas preservando o meio ambiente. Eles não vão, por exemplo, levar um navio
para pescar um monte de peixes para vender depois e ganhar dinheiro com isso. Isso não é um desenvolvimento sustentável. Eles vão pescar os peixes que eles precisam para sobreviver só. Então, toda vez que eu falar de desenvolvimento sustentável, eu estou falando de regiões ou de pessoas que vivem em áreas que elas usam o que a natureza oferece, mas elas não usam até acabar, elas usam só para sobreviver. Nesse mapa aqui é o mapa do Brasil. Nesse mapa eu tenho diferentes áreas de populações tradicionais. Olha, aqui na Floresta Amazônica é um tipo de população tradicional, aqui no Nordeste é outro tipo, aqui no Leste é outro tipo, aqui no litoral, que é onde tem praia, é outro tipo, aqui na região sul é outro tipo. Existem vários tipos de população tradicional. Depende de onde elas vivem, dependem do que elas fazem na natureza, mas nós vamos estudar várias delas nessa apostila. Essas populações, gente, elas estão desaparecendo. Por quê? Elas estão no meio do caminho do progresso. Por exemplo, lá não vai ter prédio, não vai ter internet, não vai ter tecnologia. Então, muita gente nem sabe que eles existem. Então, a gente tem que estudar sobre eles, tem que conhecer o modo de vida deles, valorizar o modo de vida, principalmente valorizar a preservação ambiental que eles fazem, para poder fazer com que outras pessoas conheçam. Elas estão sumindo porque as pessoas não conhecem o modo de vida deles. E às vezes as cidades vão crescendo tanto, que acaba expulsando eles dos lugares que eles já viviam.